Mãe e filhos gêmeos morrem no mesmo dia, mas não há sepultamento. Um milionário choca a todos com o que faz. Na periferia esquecida da cidade, Ana Paula, uma mãe negra e viúva, vivia com seus 2 filhos gêmeos de apenas 7 anos, Lucas e Samuel. Ela trabalhava como auxiliar de limpeza num hospital e, apesar das dificuldades, era conhecida por sua fé, gentileza e o sorriso que carregava mesmo nos dias mais duros. Certa manhã, a tragédia chega sem aviso. Um incêndio destrói completamente a casa onde viviam. Ana Paula e os meninos são encontrados já sem vida entre os escombros. A notícia se espalha rapidamente, mas algo estranho acontece. Dias passam, não há velório, nenhum enterro, nenhuma explicação. A vizinhança, chocada e desconfiada, começa a se perguntar o que está acontecendo. Até que, de forma inesperada, surge Ricardo Salazar, um milionário conhecido por ser frio e distante, que ninguém imaginava ter qualquer ligação com Ana Paula. Em uma coletiva de imprensa cercada de comoção, Ricardo faz uma revelação que abala todos os presentes. Ana Paula foi o grande amor da minha vida. E os gêmeos eram meus filhos. O mundo descobre então um passado secreto, um amor proibido entre o milionário e a funcionária do hospital, que por anos ele tentou proteger do julgamento cruel da alta sociedade. Mas ao optar por manter tudo em segredo, ele perdeu mais do que o amor, perdeu a chance de ser pai. Sem suportar a ideia de sepultá-los como anônimos, Ricardo prepara uma homenagem pública e emocionante, e um gesto final que muda tudo. Doa sua fortuna para criar uma fundação com o nome de Ana Paula e dos Gêmeos, dedicada a proteger mães solo e crianças em situação de vulnerabilidade. Agora, resta ao mundo decidir como lembrar essa história, como uma tragédia, ou como um milagre tardio de amor e redenção. O milagre tardiamente revelado. Capítulo 1. O sorriso na periferia, e a chegada silenciosa da tragédia na periferia esquecida da cidade, onde o asfalto cedia lugar à terra batida, e as promessas do progresso mal chegavam. Vivia Ana Paula, uma mãe negra, viúva, com seus 2 filhos gêmeos, Lucas e Samuel, de apenas 7 anos. A vida não era fácil. O salário de auxiliar de limpeza de hospital mal cobria as pontas, e a casa, humilde e apertada, era um refúgio frágil contra a dureza do mundo. Mas Ana Paula era feita de uma fibra rara. Apesar das dificuldades, era conhecida por sua fé inabalável, a gentileza que distribuía sem esperar nada em troca, e um sorriso que carregava mesmo nos dias mais duros, um farol de esperança em meio à escuridão. Seus filhos, 2 pequenos raios de sol, eram a razão de sua existência, seus olhos brilhando com a mesma inocência que ela se esforçava para proteger. Lucas e Samuel eram o espelho de sua mãe, curiosos, brincalhões, com a energia inesgotável das crianças que encontram alegria nos pequenos detalhes da vida. A casa, embora modesta, era cheia de risadas, de cheiro de comida simples e do calor do amor incondicional. Ana Paula dividia seu tempo entre as longas jornadas no hospital, onde enfrentava o cansaço e o preconceito velado, e o lar, onde se desdobrava para ser mãe, pai, amiga e guia. Ela lia histórias para os meninos antes de dormir, ensinava-lhes sobre dignidade e resiliência, e incutia neles a mesma fé que a mantinha de pé. O mundo lá fora podia ser cruel, mas dentro daquelas 4 paredes, o amor era a moeda mais valiosa. Certa manhã, a tragédia chegou sem aviso, com a ferocidade de um predador silencioso. As labaredas irromperam da casa humilde, consumindo rapidamente a madeira e os poucos pertences. O cheiro de fumaça e desespero se espalhou pelo ar, sufocando a comunidade. Vizinhos, em pânico, tentaram ajudar, mas as chamas eram implacáveis. Quando os bombeiros finalmente conseguiram controlar o incêndio, o que restou foi uma pilha de escombros fumegantes, um monumento à perda. Ana Paula e os meninos foram encontrados já sem vida entre os destroços. A notícia se espalhou rapidamente pela periferia, um lamento coletivo que silenciou as ruas e encheu os corações de dor e consternação. O sorriso de Ana Paula havia se apagado, e os pequenos raios de sol, Lucas e Samuel, haviam se tornado cinzas. Capítulo 2. O silêncio da morte e a dúvida da comunidade. A tragédia do incêndio na casa de Ana Paula abalou profundamente a periferia. O ar ainda carregava o cheiro de fumaça e a tristeza da perda.
Mas, à medida que os dias passavam, algo estranho começou a acontecer. Não havia velório, nenhum enterro, nenhuma explicação oficial por parte das autoridades ou de qualquer parente distante. Os corpos de Ana Paula e dos meninos haviam sido levados do local, mas seu destino era um mistério. O silêncio da ausência se tornou ensurdecedor, e a vizinhança, chocada e desconfiada, começou a se perguntar o que estava acontecendo. Perguntas sussurradas, olhares curiosos, a especulação correndo solta pelas ruas. A comunidade, que se unia na dor, sentia-se desrespeitada. Ana Paula era amada, seus filhos eram a alegria do bairro. Como poderiam ser tirados sem uma despedida digna? Onde estavam seus corpos? Quem era responsável por isso? O mistério pairava sobre a periferia como uma névoa densa, alimentando teorias e aumentando a indignação. Muitos acreditavam que a falta de recursos da família era a causa daquele abandono póstumo. É porque eles são pobres, lamentava uma vizinha, sua voz cheia de ressentimento. Ninguém se importa com a gente. O silêncio do luto se transformava em um grito mudo por justiça e reconhecimento, até que, de forma inesperada, em meio ao turbilhão de dúvidas e lamentos, surge um nome que ninguém imaginaria ter qualquer ligação com a vida humilde de Ana Paula: Ricardo Salazar. Um milionário conhecido por sua frieza nos negócios, por sua distância das classes baixas e por sua ambição implacável. Um homem cujo mundo era feito de contratos e lucros, não de luto e compaixão. Sua presença na periferia seria um choque, sua aparição em uma coletiva de imprensa, um evento sem precedentes. Ninguém na vizinhança de Ana Paula podia conceber. Por que um homem tão poderoso se importaria com uma família tão esquecida? A tensão era palpável, a curiosidade avassaladora. O que Ricardo Salazar faria? O que ele diria? O palco estava montado para uma revelação que abalaria não apenas a periferia, mas a alta sociedade e o mundo inteiro. Capítulo 3. A bomba explode e o amor proibido vem à luz. A coletiva de imprensa convocada por Ricardo Salazar foi um espetáculo de contraste. Jornalistas renomados, câmeras e flashes, lotavam uma sala luxuosa no centro da cidade, um cenário que gritava poder e controle. Mas a figura de Ricardo no púlpito não era a do magnata frio e calculista de sempre. Seu terno estava impecável, sim, mas seus olhos carregavam uma emoção crua, uma dor profunda que o desnudava perante o mundo. O ar estava carregado de expectativa, e o murmúrio da imprensa era um zumbido de curiosidade. Ninguém sabia o que esperar. Ricardo começou a falar, sua voz inicialmente embargada, mas ganhando força à medida que as palavras fluíam. Ele não falou de negócios, de fortunas ou de novas aquisições. Ele falou de Ana Paula, de um passado secreto que o assombrava, de um amor proibido que ele havia mantido escondido por anos do julgamento cruel da alta sociedade. Ele revelou que Ana Paula não era apenas uma funcionária do hospital. Ela foi o grande amor de sua vida, um amor que floresceu em encontros furtivos, roubados do olhar da elite, um amor puro e intenso, que ele sacrificou em nome de sua ambição e de sua imagem pública. E então, veio a bomba, a revelação que abalou-a. Todos os presentes, silenciando a sala em um choque coletivo. E os gêmeos? Ricardo disse, sua voz embargada pelas lágrimas que agora escorriam livremente pelo seu rosto: Lucas e Samuel eram meus filhos. A confissão caiu como um raio. O mundo descobria um passado secreto, um amor proibido entre o bilionário e a funcionária do hospital, os filhos negros que ele havia gerado e escondido por vergonha de sua própria ancestralidade, por medo do escândalo que macularia seu nome na alta sociedade. Ao optar por manter tudo em segredo, ele não apenas perdeu o amor de Ana Paula, mas perdeu a chance de ser pai, de estar presente na vida de seus filhos. A dor da perda era agora insuportável, amplificada pela culpa de anos de negação. A verdade veio à tona. O milionário Ricardo Salazar revela um segredo que choca o mundo. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta saga emocionante de amor, segredos e redenção. Deixe seu like se você também está comovido com a trágica história de Ricardo e Ana Paula. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas mergulhem nesta trama de destino, preconceito e o poder do amor tardiamente revelado. Comente abaixo o que você acha que Ricardo fará agora, sem Ana Paula e os gêmeos. Ele conseguirá encontrar perdão,
O milagre tardiamente revelado. Capítulo 4. A dor da culpa e o berço da promessa. A confissão de Ricardo Salazar na coletiva de imprensa ecoou pelos noticiários, abalando a alta sociedade e chocando a periferia. O bilionário frio e arrogante agora era visto como um homem dilacerado pela culpa, um pai que perdeu a chance de amar seus filhos. A dor da perda de Ana Paula, Lucas e Samuel, antes um luto silencioso, transformou-se em uma agonia pública, multiplicada pela vergonha do segredo que ele havia guardado. As mansões e os jatos particulares pareciam vazios, lembrando-o da vida que ele havia sacrificado por uma ambição que agora se mostrava vã. Ele estava sozinho em seu palácio, assombrado pelos fantasmas da família que nunca teve. Em meio ao caos de sua vida, Ricardo tomou uma decisão que chocaria a todos. Ele exigiu que os corpos de Ana Paula e dos gêmeos não fossem sepultados como anônimos. Ele providenciaria uma homenagem pública, digna do amor que ele havia escondido. Contratou os melhores profissionais, mas seu envolvimento ia além do financeiro. Ele escolheu cada detalhe, cada flor, cada palavra do tributo, como se, ao fazê-lo, pudesse resgatar o tempo perdido, o carinho que ele nunca lhes deu. Esse ato público de luto e amor, vindo de um homem que a sociedade pensava ser incapaz de sentir, causou um misto de comoção e desconfiança. Muitos questionavam seus motivos, duvidando da sinceridade de sua dor. A comunidade da periferia, por sua vez, reagiu com uma mistura de surpresa e mágoa. Eles conheciam Ana Paula e sua bondade. E a repentina aparição do milionário, que agora se declarava pai e amor de sua vida, parecia uma afronta. Ricardo sentia os olhares de julgamento, os sussurros de desconfiança. Ele, que sempre impôs o desprezo, agora o recebia em dobro. Mas havia algo em seu olhar que, para alguns, como a vizinha que sempre apoiou Ana Paula, a dona Laura, demonstrava uma dor genuína. Era o berço de uma promessa, um sinal de que a redenção de Ricardo não seria apenas pública, mas profundamente pessoal, custando-lhe mais do que sua fortuna. Capítulo 5. A homenagem silenciosa e as lágrimas da verdadeiro. Dia da homenagem pública chegou, um evento sem precedentes. Não era um velório tradicional, mas uma celebração da vida de Ana Paula, Lucas e Samuel, orquestrada com uma dignidade e um cuidado que contrastavam com a simplicidade de suas vidas. Uma grande tenda foi montada no centro da periferia, adornada com flores brancas e fotos dos três, que Ricardo havia mandado buscar e restaurar. O cheiro das flores se misturava ao cheiro de comida que a comunidade preparava em sinal de luto e união. Milhares de pessoas, da periferia e, para a surpresa de muitos, alguns curiosos da alta sociedade, compareceram. Ricardo subiu ao palco, seu rosto marcado pela exaustão e pela dor, mas seus olhos firmes. Ele não leu um discurso, ele falou com o coração, sobre o amor que sentia por Ana Paula, sobre a culpa de tê-los escondido, sobre o arrependimento de ter perdido a chance de ser pai. Ele confessou seus pecados, sua ambição cega, o medo do julgamento da elite que o havia paralisado. Suas lágrimas, antes reservadas aos bastidores, agora rolavam livremente por seu rosto, lavando sua alma em público. A cena comoveu a todos, quebrando barreiras de preconceito e desconfiança. A vizinha, Dona Laura, chorava, sentindo a sinceridade das palavras de Ricardo. No auge da comoção, Ricardo anunciou seu gesto final, algo que abalaria o mundo financeiro e social, a doação de toda a sua fortuna, para criar uma fundação com o nome de Ana Paula, Lucas e Samuel. Uma fundação dedicada a proteger mães solo e crianças em situação de vulnerabilidade, garantindo que nenhuma família passasse pelo que a sua havia passado. O anúncio caiu como um raio. O silêncio foi quebrado por murmúrios de choque. Depois por aplausos e, finalmente, por um choro coletivo. Aquele não era apenas um ato de caridade. Era um ato de redenção, um milagre tardio de amor, que transformaria a tragédia em um legado de esperança. Capítulo 6. O preço do legado e a reação do mundo. A revelação de Ricardo e a doação de sua fortuna chocou o mundo. Notícias sobre a história de amor proibido e a redenção do bilionário se espalharam globalmente. Ricardo Salazar, antes sinônimo de frieza e ambição, era agora o rosto de uma tragédia, que se transformava em um ato monumental de caridade. A imprensa, dividida entre o ceticismo e a admiração, cobria cada detalhe da sua nova vida, da sua nova missão.
Suas ações, antes pautadas pelo lucro, agora eram movidas pela compaixão. Os antigos sócios de Ricardo, que o traíram, reagiram com fúria. Acreditavam que ele estava louco, desmantelando um império por sentimentalismo. Eles tentaram contestar a doação, usar manobras legais para recuperar a fortuna, mas a decisão de Ricardo era irreversível. A batalha legal se arrastava, mas Ricardo estava inabalável. Ele não tinha mais nada a perder, exceto a sua alma, e agora, ele a estava salvando. A ex-esposa e a família de Ricardo, que o haviam abandonado, viram o nome Montes associado não mais ao luxo, mas à vergonha do preconceito e à grandiosidade de um amor que eles jamais compreenderiam. A Fundação Ana Paula e Gêmeos Lucas e Samuel, ou um nome mais conciso como Fundação Ana Paula e Família, começou a ser estruturada. Ricardo dedicou cada grama de sua energia à fundação, trabalhando lado a lado com a comunidade da periferia. Ele buscava os melhores especialistas em serviço social, em apoio psicológico para mães solo e crianças, em projetos de construção de moradias seguras. A vizinha Dona Laura, que havia testemunhado a dor de Ana Paula, tornou-se uma das primeiras voluntárias, usando sua experiência na comunidade para guiar os projetos. Ricardo não estava apenas doando dinheiro, ele estava doando a si mesmo. O legado de Ana Paula e dos gêmeos não seria de cinzas, mas de esperança. A história, que começou como uma tragédia, estava se transformando em um milagre tardio de amor e redenção, um cliffhanger que deixava o mundo decidir como lembrá-la. A confissão de Ricardo Salazar e seu ato chocante de redenção abalaram o mundo. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta saga de amor, perda e um legado que nasce da tragédia. Deixe seu like se você também está comovido com a história de Ricardo e a promessa da Fundação Ana Paula e Gêmeos. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas mergulhem nesta trama poderosa de amor proibido e redenção. Comente abaixo o que você acha do sacrifício de Ricardo. A sociedade vai conseguir perdoá-lo e abraçar sua nova missão? Capítulo 7. O confronto com o passado e o peso de seus pecados. A comoção em torno da Fundação Ana Paula e Gêmeos, Lucas e Samuel, era imensa, mas Ricardo sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. A luta pela confiança da comunidade e o acerto de contas com o seu próprio passado. Ele, que havia construído um império sobre a negação da pobreza, da injustiça e, principalmente, do preconceito, agora se via imerso nesse mundo que antes desprezava. A presença constante da mídia, que outrora era sua aliada, agora se tornava um peso, com jornalistas questionando a sinceridade de sua conversão e expondo mais detalhes sobre sua vida implacável no mundo dos negócios. Ricardo, impulsionado por um desejo ardente de redenção, buscou os pais de David, um jovem engenheiro que havia trabalhado para ele anos atrás. David havia proposto uma solução inovadora e ética para um grande projeto de construção, mas Ricardo, priorizando a velocidade e o custo, havia rejeitado brutalmente suas ideias, levando ao fracasso do projeto e à subsequente depressão grave e ruína profissional de David. Ricardo havia ignorado seus apelos, vendo-o como descartável. Agora, encarando os pais de David, com o coração partido, em sua casa modesta, Ricardo sentiu o peso total de suas ações passadas. Ele viu a dor deles, a dor persistente causada por sua decisão impiedosa. Gaguejou, tentando se desculpar. Mas as palavras pareciam inadequadas. O verdadeiro custo de sua crueldade foi exposto diante dele. Mais tarde, Ricardo retornou ao centro comunitário. Ele encontrou Dona Helena, a gentil mulher que servia comida aos sem-teto. Confessou a ela tudo, seus erros passados, as verdades reveladas por sua própria história, e sua necessidade desesperada de fazer reparações. Dona Helena ouviu, seus olhos cheios de uma calma compreensão. Ela lhe disse que a comunidade, embora ainda cautelosa, via a sinceridade em seus esforços. Ela concordou em ajudar Ricardo a se aproximar de Sofia, a mãe de Daniel, de um roteiro anterior, se optarmos por manter a conexão, a outra mulher, que ele havia ajudado indiretamente no passado. O verdadeiro acerto de contas, Ricardo percebeu, não seria com seu eu passado, mas com o futuro que ele escolheu construir. Capítulo 8. O espelho da culpa e a semente da redenção. As palavras de David, em sua essência, e a confissão a Dona Helena, ressoaram com uma verdade brutal em Ricardo.
Ele era, de fato, um homem que havia perdido sua alma, impulsionado pelas mesmas falhas que havia herdado e amplificado. Sua jornada para encontrar Daniel de outro roteiro, se conectado, havia se tornado uma escavação involuntária de seu próprio passado, puxando à tona ressentimentos enterrados e pecados não reconhecidos. Ele começou a confrontar as memórias dolorosas de sua infância, os momentos em que a frieza de seu pai moldou sua própria incapacidade de se conectar, de sentir. Ele percebeu que sua busca constante por mais dinheiro e poder era uma tentativa desesperada e equivocada de preencher um vazio emocional deixado por um pai distante. Impulsionado por uma nova urgência, Ricardo buscou a família de Mariana, a mulher que ele havia abandonado e que depois perdeu o bebê de um roteiro anterior. Se a conexão for mantida, Mariana havia se mudado para outro abrigo após a tragédia, tentando reconstruir sua vida em silêncio. Ricardo a localizou, e o encontro foi carregado de dor. Mariana, embora agora mais forte, carregava as cicatrizes de sua perda. Ricardo, em um ato de profunda humildade, ajoelhou-se e implorou seu perdão, não com dinheiro, mas com a verdade de seu arrependimento. Ele prometeu dedicar a Fundação Ana Paula e Gêmeos para ajudar mulheres como ela, para garantir que nenhuma mãe passasse pela dor e pelo abandono que ela e Ana Paula haviam sofrido. Mariana, com os olhos marejados, estendeu a mão e tocou o rosto de Ricardo. Não era um perdão completo, mas um primeiro passo, uma semente de cura. Ela viu a sinceridade em seu olhar e a mudança em seu coração. A conexão com Mariana, que representava tantas outras mulheres que ele havia ignorado, foi um momento crucial. O verdadeiro custo de sua crueldade foi exposto, não mais em termos financeiros, mas em vidas humanas marcadas. O verdadeiro ajuste de contas, Ricardo percebeu, não seria com seu eu passado, mas com o futuro que ele escolheu construir, um futuro de reparação e amor. Capítulo 9. O ponto mais baixo e o abraço inesperado. A publicidade em massa e o escândalo financeiro levaram Ricardo ao seu ponto mais baixo. Ele estava no hospital, devido a um colapso nervoso, não físico. Sua carreira estava em ruínas, seu nome, sinônimo de escândalo. A bajulação havia se transformado em desprezo, e os amigos de outrora, em fantasmas. A solidão pesava mais do que nunca, mas agora era uma solidão autoimposta pela verdade, não pela arrogância. Ele via seu império desmoronar, e com ele, a vida que ele havia conhecido. A dor da perda era imensa, mas misturada com uma sensação de libertação. Enquanto Ricardo se afundava em sua dor e arrependimento, Daniel, o garoto que o salvou, com sua inocência e amor incondicional, se tornou seu maior consolo. O menino, alheio ao drama da mídia, visitava Ricardo no hospital todos os dias, trazendo desenhos coloridos e histórias de Lucas e Samuel, os irmãos que ele nunca conheceu. Ele não via Ricardo como um homem falido ou um pecador, mas como o Senhor Ricardo, o homem que agora estava disposto a reconhecer a todos. Em um de seus encontros, Daniel trouxe Sofia, sua mãe, para o hospital. Daniel, ainda com seus sapatos velhos, mas com um brilho de esperança nos olhos, sentou-se ao lado da cama de Ricardo. Não havia ressentimento, apenas a curiosidade inocente de uma criança. Ricardo, com as lágrimas escorrendo pelo rosto, estendeu a mão para Daniel. "Eu sinto muito, meu filho", ele sussurrou, a voz embargada pela emoção. "Sinto muito por tudo. Pela sua mãe, por Ana Paula e os meninos, por todos que eu ignorei." Daniel, sem entender a profundidade das palavras, apenas sorriu e tocou a mão de Ricardo. Naquele momento, não havia milionário, nem menino da rua, nem escândalo. Havia apenas um homem se conectando com a humanidade que ele havia abandonado. Aquele abraço foi o perdão que Ricardo tanto buscava, o início de sua verdadeira redenção. Foi o ponto mais baixo de sua vida, onde ele perdeu tudo, mas também onde ele ganhou o que o dinheiro nunca poderia comprar, a família e a paz de sua alma. O cliffhanger era a promessa de um novo começo, incerto, mas repleto de esperança. Capítulo 10. O sacrifício público e o início da reparação. Abraço de Daniel foi o divisor de águas para Ricardo. Ele havia perdido seu império, sua reputação, a vida que ele conhecia, mas havia ganhado a paz de uma alma que começava a se curar. A humilhação pública, que antes seria insuportável, transformou-se em um catalisador para a sua redenção. Internado no hospital, ele usou o tempo para planejar seu futuro,
não o futuro dos negócios, mas o futuro de sua alma. Ele instruiu Helena, sua advogada, a liquidar grande parte de seus bens e a transferir a vasta maioria de sua fortuna para a Fundação Ana Paula e Gêmeos Lucas e Samuel, o legado de amor e reparação. Não era uma doação pontual, mas uma reestruturação completa de sua vida, dedicando-se integralmente à filantropia e ao serviço social. A imprensa, que antes o crucificava, agora o observava com um misto de ceticismo e fascínio. Ricardo, sem se importar com a opinião pública, começou a aparecer em programas de transmissão vertical e entrevistas, não para se defender, mas para confessar publicamente seus erros, detalhando sua vida de ganância, o abandono de Ana Paula e dos filhos, o desprezo pelas classes baixas e o impacto de suas ações em todas as vidas que ele havia tocado. Ele não poupou detalhes, nem a si mesmo. Foi um ato de sacrifício público, uma penitência perante o mundo, que chocou e dividiu a opinião pública. Muitos ainda o criticavam, mas outros, tocados por sua honestidade brutal, começaram a ver um homem verdadeiramente arrependido. Enquanto Ricardo se despojava de sua fortuna e de sua imagem, Daniel, Sofia e Mariana, que representavam a nova família de Ricardo, se tornaram seus pilares de apoio. Eles eram a prova viva de que a compaixão podia florescer mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ricardo passava horas com Daniel, ensinando-lhe sobre o mundo e, mais importante, aprendendo com sua inocência e bondade. A Fundação Ana Paula e Gêmeos, o nome mais conciso para a fundação, foi oficialmente lançada, e a verdadeira reparação estava apenas começando. Ricardo está em seu ponto mais baixo, mas um abraço inesperado pode ser o início de sua redenção. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta jornada de redenção sem precedentes. Deixe seu like se você também se emocionou com o encontro de Ricardo e Daniel. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas testemunhem o poder do perdão e da união em meio à tragédia. Comente abaixo o que você acha que acontecerá com a Fundação Ana Paula e Gêmeos. Ricardo conseguirá encontrar a paz que busca ao reparar o passado? Capítulo 11. A reconstrução da vida e o chamado da comunidade. Após receber alta do hospital, Ricardo não voltou para sua cobertura de luxo. Ele se mudou para uma casa modesta no mesmo bairro onde Daniel e Sofia viviam, uma decisão que chocou seus antigos colegas e a mídia. Sua vida de luxo foi substituída por uma rotina de simplicidade e trabalho árduo na Fundação Ana Paula e Gêmeos. Ele mergulhou de cabeça nos projetos sociais, trabalhando lado a lado com a comunidade, ouvindo suas necessidades e utilizando sua mente analítica para criar soluções reais para a pobreza, a violência e a exclusão social. Seus dias eram preenchidos com visitas a abrigos, reuniões com líderes comunitários e, principalmente, com o tempo dedicado a Daniel e Sofia. A reconciliação com Sofia, a mãe de Daniel, foi um processo lento e doloroso. Ricardo não a pressionou, apenas esteve presente. Ele garantiu que ela e Daniel tivessem um lar seguro, acesso à saúde e a todas as oportunidades que o dinheiro poderia oferecer. Ele se sentava por horas ouvindo as histórias de Sofia, a dor do abandono, a luta nas ruas, a rejeição da irmã Betânia que, confrontada pelo padre Benedito e pela imprensa, foi afastada de suas funções no abrigo. Ricardo não podia apagar o passado, mas podia construir um futuro diferente. Daniel, por sua vez, florescia. A presença de Ricardo trouxe uma luz para seus olhos que antes era vazia. Ele começou a ir à escola, a brincar, a sorrir de uma forma que Ricardo nunca tinha visto. A comunidade, que antes o via com desconfiança, começou a aceitá-lo, a vê-lo não como o milionário que se arrependeu, mas como o homem que estava ajudando. A transformação de Ricardo era visível em cada gesto, em cada palavra. O mendigo Jonas, agora mais sóbrio e abrigado pela fundação, tornou-se um confidente, um lembrete vivo de seu passado e um testemunho de sua redenção. Ricardo não fugia mais de si mesmo. Ele abraçava sua história e a usava para impulsionar a mudança. A imprensa, por sua vez, continuava a documentar sua jornada, e a história de Ricardo Salazar se tornava um exemplo global de redenção e do poder do perdão. Capítulo 12. O clímax. O palco da verdade revelada,
e o legado de um nome. O ponto culminante da transformação de Ricardo aconteceu durante um grande evento de conscientização, organizado pela Fundação Ana Paula e Gêmeos, em uma praça pública do bairro onde Daniel e Sofia viviam. Não era um evento de gala, mas uma celebração da comunidade e da esperança. Milhares de pessoas compareceram, moradores locais, beneficiários da fundação, a imprensa e figuras importantes como o padre Benedito e a irmã Cecília, que veio da Itália para apoiar Ricardo. Ricardo estava prestes a subir ao palco para falar, mas um murmúrio percorreu a multidão. Uma mulher, com um semblante sério, mas com os olhos que carregavam a dor de uma vida, aproximou-se do palco. Era Sofia Vaz, a ex-esposa de Ricardo e mãe de Lara do roteiro Milionário Encontra a Garota Negra, mantendo a conexão. Ela havia vindo, não para confrontá-lo, mas para testemunhar. Ricardo a viu, seus olhos se encontraram, e um silêncio respeitoso tomou conta da praça. Sofia subiu ao palco e pegou o microfone antes que Ricardo pudesse começar a falar. Sua voz, inicialmente embargada, ecoou com uma força surpreendente. Ela falou sobre o acidente de Lara, sobre a dor que a havia consumido, sobre a forma como Ricardo se fechou e a abandonou. Ela não o poupou, descrevendo a frieza e arrogância que ele havia demonstrado. Mas então, sua voz mudou. Ela falou sobre Daniel, sobre a Fundação Ana Paula e Gêmeos, sobre a transformação que Ricardo havia passado. Ela reconheceu o esforço, a humildade e a dedicação que ele havia demonstrado. Sofia, então, se virou para Ricardo, seus olhos marejados. Você causou uma dor imensa, Ricardo, ela disse, sua voz entrecortada pela emoção. Mas você está tentando repará-la. E, por Daniel, por Sofia, e por Lara, eu escolho acreditar em você. Ela estendeu a mão para ele. Naquele momento, não havia ex-cônjuges, apenas duas almas unidas pela dor e pela esperança. Ricardo pegou a mão dela, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Foi então que, da plateia, Daniel, com a inocência em seu olhar, correu em direção ao palco. Daniel subiu ao palco e abraçou Ricardo. O público aplaudiu, não apenas pela confissão, mas pela família que se reunia ali, não de sangue, mas de uma nova forma de amor e perdão. A verdade havia sido revelada, o pecado, confrontado, e o perdão, finalmente, encontrado. Capítulo 13. O legado de um nome e a família reconstruída. O toque da mão de Sofia na sua foi mais curativo do que qualquer medicamento. Não era um perdão completo, mas uma trégua, uma semente de esperança plantada em um solo antes árido. Ricardo compreendeu que a redenção não era um destino, mas uma jornada contínua, uma escolha diária. Sua fundação, agora ativa e robusta, começou a transformar vidas. Helena e sua equipe trabalharam incansavelmente para reverter os danos causados por sua antiga empresa, canalizando recursos para projetos de energia limpa, abrigos para mulheres e apoio a comunidades marginalizadas. Ricardo, antes um seio temido, era agora um administrador humilde, presente em cada reunião, não ditando ordens, mas ouvindo com o coração. A relação com Sofia, a mãe de Daniel, evoluiu de um pedido de perdão para uma parceria de trabalho e uma amizade forjada na dor e na superação. Sofia, agora uma mulher forte e empoderada, tornou-se uma figura central na fundação, utilizando sua própria experiência para ajudar outras mulheres em situação de vulnerabilidade. Ricardo garantiu que ela e Daniel tivessem um lar seguro, acesso à saúde e a todas as oportunidades que o dinheiro poderia oferecer. Daniel, o garoto que havia revelado a verdade a ele, crescia feliz e saudável, cercado pelo amor de uma família que ele nunca soube que tinha. Ele era a prova viva de que o amor podia curar as feridas mais profundas. A reconciliação com Sofia foi um processo delicado, mas significativo. A dor da perda de Lara ainda era uma cicatriz, mas o esforço de Ricardo para se redimir e o amor compartilhado por Daniel trouxeram uma nova forma de união. Sofia se tornou uma conselheira da fundação, unindo sua paixão pela filantropia com os recursos de Ricardo para criar um impacto ainda maior. A família de Ricardo não era mais definida por laços de sangue e dinheiro, mas por uma complexa tapeçaria de perdão, aceitação e amor incondicional, mostrando que, mesmo após a maior das tragédias, a esperança pode florescer. Capítulo 14. O preço do céu e o eco do amor incondicional. Anos se passaram.
Ricardo Salazar, agora um homem idoso com cabelos brancos e um sorriso gentil, era conhecido não por sua antiga fortuna, mas pelo legado de amor e compaixão que ele havia construído. A Fundação Ana Paula e Gêmeos foi um sucesso global, transformando vidas e inspirando a justiça social em todo o mundo. Ricardo era frequentemente convidado a dar palestras, não sobre negócios, mas sobre a jornada de sua alma, o preço de seus pecados, e a alegria de encontrar a redenção no serviço ao próximo. Ele sempre começava suas palestras com a frase de Daniel: "O Senhor me lembra meu pai", antes dele morrer, e terminava com a prova de que a verdadeira riqueza não estava em seus bilhões, mas nas vidas que ele havia tocado, e na paz que ele havia encontrado. Daniel, agora um jovem adulto, tornou-se inseparável de Ricardo. Daniel, com o apoio da fundação, tornou-se um líder comunitário, dedicando sua vida a dar voz aos esquecidos, assim como ele havia sido um dia. Ele seguiu os passos de Ricardo, mas com uma nova consciência, usando sua visão única para o bem social, em vez de lucro. Os dois eram a manifestação viva da redenção de Ricardo, a prova de que o amor e a aceitação podiam transcender as barreiras sociais e os segredos do passado. A história termina com Ricardo, já em idade avançada, sentado no mesmo banco do parque onde ele e Lara costumavam brincar. Daniel, agora adulto, se senta ao seu lado. A memória de Lara ainda estava lá, uma dor agridoce, mas agora temperada pela paz que ele havia encontrado em sua redenção. Ele havia perdido tudo em sua vida material, mas havia ganhado algo infinitamente mais valioso: sua alma. Seu último pecado havia sido redimido através do amor e do serviço. Ele fechou os olhos, escutando os sons do parque, os risos das crianças, o canto dos pássaros. E em sua mente, ele ouviu novamente o grito de um menino negro, descalço e desesperado: "Não entre no carro." Mas agora, o grito não era um aviso de morte, mas um eco eterno de vida, de esperança e da alma que finalmente havia encontrado. Capítulo 15. O legado além do fim. A vida de Ricardo Salazar não terminou com um silêncio no banco do parque. O legado que ele construiu se espalhou como ondas em um lago, tocando inúmeras vidas. A Fundação Ana Paula e Gêmeos, sob a liderança de Daniel e Sofia, tornou-se uma força imparável para a mudança social, um símbolo de que o poder, quando usado com compaixão, pode curar e transformar. Os projetos de David, o jovem engenheiro, foram finalmente realizados, iluminando comunidades inteiras e honrando a memória de sua visão perdida. Abrigos para mães solo e crianças vulneráveis floresceram, oferecendo segurança e esperança. As centenas de Anes Paula e Sofias. A história de Ricardo, contada em livros e documentários, tornou-se um lembrete vívido de que a verdadeira redenção não está em escapar das consequências, mas em abraçá-las e transformá-las em um propósito maior. O milionário arrogante tornou-se o homem de alma redimida, e seu nome, antes manchado, agora era associado à esperança e ao serviço. Ele ensinou ao mundo que a vergonha e a culpa podem ser superadas, que o perdão, tanto o dado quanto o recebido, é a chave para a verdadeira liberdade. A última cena do roteiro é um cemitério tranquilo, onde a lápide de Ricardo Salazar repousa, ao lado da de Lara, com uma inscrição simples: "Onde o amor e o perdão florescem, a alma encontra seu verdadeiro lar." Em um dia ensolarado, Daniel, agora adulto e com sua própria família, visita os túmulos. Ele conta histórias para seus filhos, os netos de Ricardo, sobre a mulher forte, Ana Paula, que ensinou sobre dignidade, sobre o garoto que o salvou, e sobre o homem que, ao perder tudo, encontrou o céu na terra. O eco de "O Senhor me lembra meu pai" não era mais um grito de dor ou revelação, mas um cântico de amor incondicional que atravessava gerações, provando que o legado de uma alma redimida é eterno. Chegamos ao fim desta emocionante jornada de redenção. Se você foi tocado por esta saga de transformação, inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas histórias emocionantes. Deixe seu like se você acredita no poder do perdão e na capacidade humana de mudar para melhor. Compartilhe este vídeo para espalhar essa mensagem de esperança e mostrar que é possível encontrar a redenção, mesmo nos maiores erros. Comente abaixo qual foi a sua parte favorita da jornada de Ricardo. Que lição você leva para a sua vida?